nós precisamos que estas bem-aventuranças, elas estejam em nós sejamos praticantes destas bem-aventuranças que Jesus falou, né? Bem-aventurança, isso faz parte do nosso ministério, da nossa fé, das nossas ações dentro deste percurso do Evangelho, do ministério da evangelização. Jesus começa com as bem-aventuranças, após ele fala também sobre os discípulos como o sal da terra. Depois os discípulos como a luz do mundo. Isso é tão importante, esses dois tópicos. Eu estarei eu estarei falando aqui sobre uma pregação sobre os discípulos como o sal da terra. Nós, a igreja, como o sal da terra. E também os discípulos, a igreja, como a luz do mundo. Isso é muito importante. Isso é tão valioso para a igreja. Nós conhecemos o significado desses dois tópicos que Jesus falou. Essa ilustração preciosa, comparando a igreja com o sal da terra e também com a luz do mundo. Depois, Jesus não veio revogar a lei, não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei. Depois Jesus completa o que foi dito aos antigos. Jesus completa o que foi dito aos antigos. E aí nós chegamos mais na frente, vai falar sobre o divórcio. Então é um estudo completo. Jesus estava preparando aqui os discípulos para a jornada da evangelização que se iniciava. O objetivo do Sermão do Monte, né? Preparar a igreja. Capítulo 6, versículo 5 e 15, irmãos, podem ficar com sua Bíblia aberta, revendo. O Sermão do Monte, contido no Evangelho de Mateus, é interpretado como um contraste entre as práticas e o comportamento religioso dos judeus na época e nova ética proposta por Jesus. O Sermão do Monte é exatamente um contraste. Jesus estava mostrando aos discípulos que os judeus, seguidores da lei, eles estavam procurando obedecer aos mandamentos da lei, mas de forma muito diferente do que Jesus passou a ensinar aos discípulos. Exatamente isto. Jesus está mostrando aos discípulos aqui que o comportamento dos judeus no cumprimento da lei estava muito além, muito aquém do que precisava ser. Então, os seus ensinamentos, um contraste, né? Que é o contraste, a diferença entre uma coisa e outra. E então, depois desses tópicos aqui, ele chega na oração. Jesus passou a ensinar aos discípulos que a forma como os judeus religiosos estavam orando não era a forma correta. O propósito da oração estava errado. O propósito da oração que os judeus estavam orando
era diferente do que devia ser conforme o ensinamento de Jesus. Como era que eles estavam orando? Eles estavam orando com o propósito de que fossem vistos pelo povo como cumpridores da lei, legítimo, como legítimos cumpridores da lei. E eles queriam que as pessoas que estavam em volta deles louvassem a eles, exaltassem a eles. E por isso eles escolhiam os lugares públicos para orar. E as suas orações eram em voz alta, clamando em voz alta e com muitas repetições. Clamar em voz alta, eles queriam ser visto, ouvido pelo povo que lhes cercava, que lhes ouvia, e fosse exaltado, fosse aplaudido por causa do seu sistema, da sua forma de orar em alta voz. Repetições de palavras, porque eles acreditavam que era através de as repetições de palavras, eles acreditavam que eles assim eram ouvidos, tinham as suas súplicas, as suas orações atendidas. Jesus não queria que os seus discípulos, que a sua igreja, que os seus seguidores tomassem posse dessa forma de orar. Não. Por quê? Porque estava errado, não era o propósito. O propósito da oração não é este. O propósito da oração não era este. Então, Jesus passa a ensinar os seus discípulos a maneira certa de orar. Maneira certa de orar. Então, o propósito da oração do Pai Nosso é nos levar a um relacionamento mais sincero, mais comprometido, mais intimidade com Deus, é nos levar a uma intimidade maior com Deus e a amor ao próximo. Amor ao próximo. O propósito da oração é este, né? Nos tornar amigos de Deus, nos aproximar de Deus, nos tornar íntimo de Deus. Então, o que é a oração? A oração é uma forma de nós falar com Deus intimamente, a sós, né? Nos aproximar dele, para que nós possamos receber dele a graça, o preparo, o conhecimento, a humildade, mudar a nossa maneira de ser. Então, a nossa maneira de se relacionar com ele e também com o nosso próximo. E isto não estava acontecendo. Eles estavam seguindo na contramão. Como se deve orar? E quando orares, não useis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Está vendo? O ensinamento de Jesus aqui é um contraste, é um ensinamento que vai de encontro ao ensinamento, às práticas judaicas, ao comportamento religioso judaico. Então não tinha nada de propósito de se aproximar de Deus, não tinha nada de propósito de se aproximar de Deus para terem as suas vidas transformadas, para se tornarem novos, para se tornarem como Cristo, como seu mestre, não é? Não tinha o propósito deles, não
era este. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio revogar a lei? Não, Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei, mas interpreta de forma mais profunda, indo além da observância da lei externa, para alcançar a intenção original da lei. Ele não condena somente o assassinato, mas também aos que desprezam, ao desprezo ao próximo. Para os judeus tinha que cumprir a lei completa, rigidamente, né? Então a lei diz: não matarás, e eles cumpriam isso, procuravam não matar, mas faltava-lhes o entendimento, o conhecimento para amar, para perdoar, para se aproximar do seu semelhante e amar como seu irmão. Então faltava isto. Então Jesus não veio revogar a lei, acabar com a lei. Ele veio cumprir, e ele cumpriu. Então, meus irmãos, a oração tem um propósito. Qual é o propósito da oração? Nos aproximar de Deus, nos tornar mais íntimo de Deus. E para